Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui com o propósito de realizarmos um estudo especial sobre liderança pastoral para a igreja. É um desafio de liderança, né? Algo que eu já venho falando há algum tempo. Então hoje vamos ver se a gente consegue concretizar, passando para os irmãos alguma informação importante sobre esse aspecto de liderança de igreja, né? As igrejas, elas são organizações religiosas que têm por objetivo a divulgação da fé, proclamarmos o Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo maior, mas tem outros em paralelo: a edificação dos crentes em Cristo Jesus. Tem outros paralelos. A gente quer tratar como um objetivo externo alcançável pela igreja, né? Esse estudo que nós vamos fazer, ele se propõe a abordar principalmente sobre a organização da liderança da igreja, conforme o descrito no Novo Testamento, tá? Sobre princípios que vão edificar e conduzir pessoas que integram essa organização, que fazem parte dessa organização de uma forma saudável, equilibrada, tá? No cumprimento da grande comissão otorgada por Jesus. Então esse é o propósito desse nosso estudo, né? Para cumprir a vocação, a igreja precisa estar organizada. Todo ajuntamento humano precisa de organização, senão cada um faz uma coisa, cada um vai para um lado, todo mundo perdido, né? Então não adianta, precisa ter alguma organização. Por isso, a importância da liderança, que não é instituída por mim, pela Igreja Evangélica Livre, mas instituída pelo Senhor através das Escrituras, né? E como é que as Escrituras organiza, estrutura a liderança e a igreja, né? A liderança é uma liderança pastoral, que a gente pode chamar. Ela é pastoral porque ela abrange diversas áreas dentro do trabalho da igreja, que tem necessidade de líderes, de pessoas que vão à frente. O problema que a gente procura resolver aqui, talvez, é questão de como a gente deve fazer isso na igreja. Como é que deve ser instituída? Deve ser instituída do jeito que a gente está acostumado, do jeito que é hoje, né? A liderança pastoral da igreja. Como é que as pessoas que compõem o corpo de Cristo devem ser conduzidos, liderados? Como é que deve ser a organização disso? Como é que nós devemos cumprir a missão como um grupo de pessoas, né, coletivo? Como podemos cumprir a missão de Jesus? Sob que liderança? Tá? Então procura-se aqui entender como é que nós podemos usar. Usar é um modo ruim de falar, né? Mas é mais ou menos isso, usar o poder. Também poder é um negócio ruim de falar. Mas que poder nós temos como líderes para conseguirmos conduzir a igreja, conduzir o rebanho de Cristo? Então esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso objetivo. Então a gente precisa levar a igreja, bem como a liderança da igreja, que hoje ela é composta do pastor e do conselho administrativo, né? Mas como nós podemos, como liderança, tá? Nos estruturarmos segundo princípios da palavra de Deus para exercer esse papel de uma forma saudável, sem desvios de conduta, tá? Nem dos líderes e nem dos liderados, tá? Quando ocorrem abusos de autoridade, aí é que nós vamos ver a dificuldade por parte de liderança. A liderança fica descaracterizada, porque líderes, quando abusam, eles erram, eles se desviam do uso do poder que as Escrituras nos concedem. Então, nós temos que saber quais são os nossos limites, né? Para que a gente possa exercer esse poder de forma saudável, tanto para a igreja como para todos nós, também os líderes, né? Então, para essa argumentação, nós vamos extrair de diversos
diversas fontes, mas também das Escrituras, principalmente das Escrituras, tá bom? Então, primeiro eu gostaria de falar sobre liderança, né, de uma forma geral, né? E quando eu falo em termos de igreja, eu falo de liderança pastoral, né? Porque é o pastoreio da igreja que é o exercício da liderança da igreja, é o pastoreio da igreja, conforme as escrituras em diversos momentos, em diversos aspectos, em diversos momentos é citado a liderança pastoral. Primeiramente, de uma forma geral, o que é uma liderança? Quando a gente fala liderança, por que não fala logo o pastor, né? Porque o conceito, ele precisa estar antes da palavra e da função e do cargo ocupado. A gente precisa entender o conceito para a gente não inverter como é que ele deve ser exercido, para a gente não trocar isso, né? Primeiramente, faz necessário a gente definir liderança. Uma das melhores definições, né, que a gente já viu, uma citada no livro A Bíblia da Liderança, que é John Maxwell, né, ele cita aqui liderança é influência. Liderança é influência. Não é, portanto, comando verbal, ordem. Liderança não exerce uma função de chefia, tá certo? Liderança é liderança, tá? É diferente de um chefe, tá bom? Então, pastor não é chefe, presbítero não é chefe, tá bom? É um líder, tá bom? Mas o que é um líder? Qual é essa definição? Líder é um cara que influencia outros. Ele pode estar numa função, num cargo de chefe ou não, né? No nosso caso, como igreja, esse cargo nem existe. Não existe chefe, né, na igreja. O chefe é o Senhor, né? O cabeça da igreja, ele é o chefe, né? Nós somos líderes, né? E o que é o líder? O líder é aquele que influencia. Vamos falar das características de um líder, porque assim a gente vai entender melhor qual é a ideia, né, do que um pastor faz, tá bom? Primeiro, o líder ele precisa ter visão, características extraídas aí dos diversos livros que falam sobre esse assunto. É o assunto mais tratado nos nossos dias. Vai aí numa Saraiva da vida, ali no shopping. Vai lá que você vai ver, dá uma olhadinha, só de curiosidade, quantos livros tem falando sobre liderança. Então é um assunto muito bem tratado e a gente pode lançar mão desse conhecimento humano para nos ajudar porque a gente precisa de todo o conhecimento humano para atingirmos o que é a vontade de Deus em todos os aspectos. Então vamos lançar mão disso, tá? Então primeiro, a visão é uma das principais características do líder. É alguém que tem visão, tá? O Sêneca é um pensador romano, né, da época de Cristo, né, da era primitiva no cristianismo, mas ele não era cristão, não era, né, mas ele lança a seguinte afirmação: quando um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é o vento certo. É isso mesmo. Se você não sabe onde você quer chegar, onde você quer chegar, você sabe? Não sabe. Você tem que ter visão de onde eu quero chegar, de qual é o porto que eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar. Então, um bom líder já começa por aí, é alguém que sabe aonde quer chegar, tá certo? Então, muitas vezes, essa visão nasce da necessidade de outras pessoas. É verdade. Vai nascer da necessidade de outras pessoas, tá? Mas o líder vai saber, vai entender, vai identificar e vai ter essa visão correta. Então ele passa a personificar essa visão, que às vezes é de outros, né? No nosso caso, vem das Escrituras. As Escrituras é que nos dá a visão, né? E aí cabe ao líder traçar os possíveis caminhos para se alcançar essa visão, né? A execução da sua missão. Então, o Maxwell, ele é um cara que tem muitos livros. Esse é cristão. Maxwell é cristão, tá? Então, ele tem muitos livros escritos nessa área de liderança. A Bíblia da Liderança, por exemplo, né?
que é o que a gente mais usa, costuma mais usar esse livro, porque ele é muito orientador, né? Os seguidores descobrem primeiro o líder, depois a visão. Normalmente é assim. Os líderes descobrem primeiro a visão, depois aqueles que vão segui-lo, né? É interessante isso. Então os líderes, normalmente eles são visionários. E se requer de um líder da igreja que seja visionário, que possa enxergar qual é o nosso ponto de chegada, tá? E agora a outra coisa que um líder, característica de um líder que é importante, ele precisa saber conduzir as pessoas, tá certo? Todos os grandes líderes que já surgiram na história. Vamos lembrar de um principal nosso aqui, Moisés. Impressionante esse cara. Que líder esse cara. E o cara era manso, hein? Então você vê que não tem ligação. Eu acho que ele é o maior líder de toda a história. Conduzir 3 milhões, 2 a 3 milhões de pessoas por um deserto para chegar num local previamente determinado. Meu, isso é impressionante como esse cara foi. Eu acho que Deus escolheu certo para que ele pudesse fazer esse papel. Com certeza, né? Então todos os grandes líderes ele têm essas duas coisas, eles têm a visão e eles sabem conduzir pessoas, tá bom? Isso é o que o John Maxwell fala, tá? Alguém que sabe conduzir um grupo de pessoas para alcançar os seus objetivos, chegar no porto de chegada, tá bom? Então isso é uma tarefa que exige disciplina. Tem uma outra grande e importante característica, a estratégia. A estratégia é uma palavra usada na área militar. Eu fui militar, cheguei a ter aprendizado, sou oficial do exército, sou tenente da reserva, né? Já falei, comentei isso com os irmãos. E a gente aprende estratégias, né? Dentro das Forças Armadas, né? Então, estratégia geralmente é algo que é a linguagem militar, é uma forma de você se conduzir para conseguir a vitória, para conseguir alcançar seus objetivos. No caso da guerra, derrotar o inimigo, né? O maior estrategista no caso da história que a gente tem conhecimento, eu tenho dois, que eu sou fã, um deles leio coisas sempre sobre eles, um deles é o Alexandre, né, o Grande, e o outro é Rommel, na Segunda Guerra Mundial. Esse cara era fera, meu, o cara era fera. Então a gente entende que tem que ter estratégia para você conseguir a vitória, e isso também é trazido para o campo da liderança. Um líder precisa ter estratégia. Então são essas características principais. Tem visão, sabe conduzir pessoas e tem estratégia. Tá ok? Então a gente precisa buscar. Se não tem, vamos buscar estudar para entender estratégias para a gente alcançar os nossos objetivos. Nós temos essa vantagem. A gente é inteligente, a gente consegue ler, estudar, aprender e então pôr em prática. Então a liderança deve cumprir o seu papel. E como liderança, nós vimos atrás aí a frase do John Maxwell, liderança é influência. Como é que eu vou conduzir pessoas? Não é por ordens hierárquicas, embora nós citamos a estratégia é do general, é a arte do general, é a arte do militar, do comandante militar, né? Mas ela não é a arte que nós devemos exercer, como nós devemos exercer. O como é através da influência, tá certo? Essa é uma definição que nós vamos já observar nas escrituras, que o líder, né, da igreja, ele não, na igreja, no contexto de igreja, ele não comanda, ele não dá ordens, mas ele influencia pessoas. Então, como é que ele exerce essa influência? Ele tem um papel de inspirar pessoas, tá? Para que elas acreditem na estratégia, acreditem no Senhor da missão, no Senhor que nos dá as ordens. As ordens vêm do Senhor, né? Do líder vem a inspiração. Como é que a gente pode fazer isso? Então ele faz de uma forma que ele inspira o desejo, ele inspira a vontade, ele interfere na nossa motivação
tá? E muitas vezes muitas vezes não, eu diria sempre fazendo na frente o que deve ser feito. Ele toma a dianteira, por isso que se chama líder, porque ele toma a dianteira e conduz o grupo nos passos que ele está trilhando, que ele está fazendo, que ele está percorrendo. Tá? Em uma organização onde o foco são as pessoas, a organização, vamos falar a igreja, a organização religiosa, a igreja, o foco são as pessoas, tá? Chefia pode ser numa empresa funcionar, dá para funcionar numa empresa, né? Ele usa os poderes que ele tiver à disposição, né? Mas na igreja os poderes são limitados, nós vamos ver isso depois, tá? Os poderes são limitados, o nosso chefe, o nosso Senhor nos limita em poderes, ele não me permite fazer o que eu quero, né? Eu também tenho que seguir as suas leis, né? E a sua vontade. Então, a definição do foco da organização é dada pelo Senhor. E como nós vamos fazer, o como é onde a gente atua. E é aí que nós vamos mostrar, não só ensinar, mas mostrar como é que tem que ser feito, tá certo? Tá? Em uma organização, o foco principal são as pessoas, as que estão no grupo e as que estão fora do grupo para adentrarem ao reino de Deus e serem participantes do reino de Deus, tá certo? Então, uma liderança democrática dentro do contexto de uma igreja é muito razoável, onde todos colaboram, onde o poder é distribuído. Nós vamos tomar a decisão juntos e vamos fazer as coisas, dar os passos juntos. O líder pode mostrar como é, mas é uma decisão de todos, tá certo? Então o líder ele coordena as discussões, ele coordena as execuções das atividades. Esse é o tipo de liderança que sem dúvida é o mais indicado para o caso da igreja, porque não existe uma estrutura hierárquica. O pastor não é chefe, mais uma vez, o presbítero não é chefe, o presidente não é chefe, ele preside, né? Ele não é chefe. Então, quando nós tratamos de igreja, de uma organização religiosa, ele reúne, além disso, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para boa obra. Então, nós precisamos descobrir quais são os nossos dons e os nossos talentos, e todos esses dons e talentos vão contribuir na execução da tarefa. Amém? Beleza? Isso aí. O cumprimento da visão é coletivo, não é o pastor que leva a igreja a crescer, a desenvolver, a ser edificada. Toda a igreja leva toda a igreja a crescer, a ser multiplicada tanto em tamanho como também em qualidade, tá certo? O item seguinte que eu gostaria de abordar é que uma liderança plural é uma coisa mais apropriada para um grupo desses, né? Um grupo de cristãos, né, que recebem dons do Espírito Santo. Os dons não são dados pelo pastor, né, são dados pelo Espírito de Deus, né, e o pastor precisa reconhecer isso, precisa ter essa visão de que nós dependemos de Deus na nossa tarefa. Nós não somos capazes, nenhum de nós, mas todos nós juntos somos sim. Todos nós juntos, debaixo da orientação do nosso Senhor, nós somos capazes, tá? Então o modelo mais encontrado nas organizações religiosas, infelizmente, e isso é uma tradição que nós trazemos da reforma, da igreja, da organização da igreja católica e depois da reforma protestante, é o da liderança autocrática, onde um exerce a liderança individualmente. A responsabilidade é singular, mas isso não é adequado, tá? Nós vamos ver que isso está um pouco distorcido conforme as escrituras. Ao contrário, uma liderança plural ocorre uma distribuição de poder e também uma distribuição de responsabilidades, né? E os resultados são mais alcançáveis.
todo mundo está com o mesmo objetivo. Então isso dá força. Não é só o pastor que está com o objetivo de crescer, todo o grupo. E todo o grupo querendo crescer, nós vamos crescer. E cada um vai usar os seus dons e vai contribuir. E também vai receber os louros do resultado, porque vai agradar a todos. Todos serão, poxa, nós levamos tantas pessoas para o reino de Deus, para o conhecimento de Jesus, contribuímos. Na realidade, quem leva é o Espírito de Deus, né? Desde que nós atuemos como a palavra nos orienta, o Espírito de Deus conduz pessoas. Então, em uma liderança plural, tá? Que nós vamos ver posteriormente como ela pode ser executada, é a melhor forma de nós atuarmos como um corpo coletivo. Eu não posso pensar que a mão é mais importante do que a perna. A mão ela pode ser importante, mas ela não anda, né? Então a gente tem que ter em mente que cada órgão do corpo é importante, cada um de nós aqui é importante para que o grupo cresça, tá? Hoover é um autor que diz o seguinte: liderança é fundamentalmente um processo que afeta muitas pessoas e por tabela, por afetar muitas pessoas, né? Ela tem interesse de muitas pessoas. Então é melhor, como são muitas pessoas, é melhor nós termos uma representatividade na liderança maior do que um grupo de 2.000, um líder. Não tem cabimento isso, né? O próprio Jethro já nos ensinou isso. Divide isso aí, meu. Você não aguenta, você vai, não vai fazer bem para você e nem para esse grupo. Então, tá aqui Hoover, né, falando para nós que afeta muitas pessoas. Então, a divisão do poder é melhor. Temos líderes sempre. A liderança torna-se colaborativa e os papéis nas decisões tornam-se complementares. Isso reforça demais, tá ok? A gestão, portanto, colegiada, e agora vamos entender o que é uma gestão colegiada, tá? De uma organização, ela produz um amadurecimento do trabalho de todo o grupo. Todo o grupo amadurece, todo o grupo cresce junto quando a gestão é colegiada. Por quê? Porque não há alguém que tenha um poder maior do que o outro. É uma distribuição do poder, por isso que se fala colegiado, né? Por exemplo, vamos citar exemplo aqui, que está toda hora na televisão. O Supremo Tribunal Federal é um colegiado de magistrados. São 11 magistrados, né, que tomam decisões em cima da lei. Eles decidem de acordo com a lei e com a Constituição. Então, é muito comum nos tribunais terem decisões colegiadas. Um magistrado não é mais do que o outro. O presidente ele só preside, ele não é mais do que o outro magistrado. E é exatamente assim que se entende de uma liderança colegiada na igreja, onde um grupo é igual. Tem um grupo na igreja que será idêntico em tomada de decisões. Não um só, não uma liderança singular, mas uma liderança plural, tá certo? Isso produz o amadurecimento da igreja e produz o amadurecimento das pessoas. Nós vamos crescer com isso. Então sempre haverá divergências, mas a divergência faz parte do processo de aprendizado. Um irmão andou um pouquinho mais, ele dá uma opinião onde a maioria então entende que seria a melhor opinião. E assim vai. Então nós vamos aprendendo. Daqui a um pouco todos estão caminhando com uma maturidade razoável, importante para todo o grupo, tá bom? Onde é que tem isso na Bíblia? Tá, textos bíblicos 11, 14 de Provérbios, 15, 22 e 24, 6, né? Eu só vou ler um deles. Essa pluralidade, ela é ressaltada. Vamos lá, Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Então, um conselho de anciãos, um conselho de presbíteros, a gente pode chamar de um presbitério, será melhor para a igreja do que um pastor.
são vários pastores. Amém? É isso aí. A liderança pastoral, ela é baseada na pluralidade de presbíteros. Isso a gente vai ver nas Escrituras, no Novo Testamento. A gente não pode trazer o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Houve muita mudança, a mudança das organizações humanas, né? Então, deixa o Velho Testamento para lá na questão da estrutura. Vamos observar como se organizou a estrutura da igreja no Novo Testamento. E dali a gente traz princípios para nós até hoje, tá certo? Então, a Bíblia fala em presbíteros, mas ela fala em duas palavras principais para designar líderes na igreja do Novo Testamento. Pastor não é uma delas. Pastor é citado como dom, tá? Em Efésios 4, versículo 11. Pastor é dom, ok? O cargo do líder é o presbítero, mas você pode também chamar de bispo. Mas ambos são iguais, são a mesma pessoa. E elas se referem à mesma pessoa. E é assim que é citado no Novo Testamento, tá? Nós vamos trazer textos já para a gente ver isso, ok? Presbíteros. Então, presbítero significa sênior. Presbíteros é a palavra que, trazida do grego, é traduzida por sênior. Então, o que significa isso? Significa que ele não é neófito, não é novato na fé. Neófito é novo na fé. Ele não é novato, tá? Refere-se a alguém que ocupa uma função de liderança, administrando a igreja, tá? Por não ser inexperiente. É alguém que tem experiência, tá? Mas alguém que já tem experiência, não só com a igreja, mas com Deus, andou um pouco mais. E isso ajuda os mais novos, os novatos na fé, tá? Então tudo isso é importante para que haja uma liderança madura, uma liderança experimentada, tá? Andar mais tempo com Deus, tá? A gente já descobre na prática, porque nós entendemos, mas não compreendemos na prática. Não exercemos isso na prática. A gente começa a aprender e a entender que Deus é bom e é verdadeiro. Eu posso pôr toda a minha confiança, a confiança da minha própria vida nas mãos dele, tá? E assim eu posso orientar outros nessa caminhada. Entende? É isso aí, tá? Lá na Wikipedia, né? Fala que presbítero, né, no Novo Testamento refere-se ao líder das congregações cristãs locais. É exatamente isso, tá? Significa exatamente isso. É uma pessoa, um ancião, uma pessoa sênior, mais velha, que já anda mais tempo com Jesus, que conduz a igreja na mesma direção, andar com Jesus. Tá? A outra palavra que eu falei é a bispo, traduzida bispo, no grego episcopos, que significa o quê? Supervisor. Agora, ambas as palavras são usadas para a mesma pessoa, nós vamos ver isso na Bíblia, tá? Ora usa bispo e ora usa presbítero. São essas duas palavras que tratam do líder, dos líderes da igreja local, tá? E o bispo, ele quer dizer supervisor, tá? Supervisor, tá? Refere-se a alguém, portanto, que ocupa a função de supervisão da igreja. Mas antes de existir a igreja, essa palavra já existia. Ela é usada para um administrador, ela qualificava uma pessoa que administrava. O que é um administrador? O administrador é aquela pessoa que cuida do patrimônio alheio. Por exemplo, eu tenho um imóvel, eu quero alugar ele, eu levo para um administrador de imóveis. Uma administradora, olha, eu quero alugar esse imóvel. A propriedade é minha, tá certo? E o administrador não pode fazer nada diferente do que eu desejo com o meu imóvel, não é? Então, para isso nós temos um contrato com ele, eu assino um contrato, fazemos um acordo, fazemos um testamento entre nós, porque eu sou o proprietário. E eu passo a posse, mas a propriedade é minha. E aí então ele vai alugar o meu imóvel, seja para comércio, para residência,
Então isso é um bom exemplo para nós entendermos o que é um administrador. O administrador é alguém que cuida do patrimônio do outro, né? No caso da igreja, né? Por que essa palavra ela é muito perfeita, cabe muito bem, administrador da igreja, ou ainda supervisor da igreja, porque ela nos indica alguém que administra a igreja. A igreja não é a casa que nós temos, a casa lá que abriga quando nos reunimos. A igreja são pessoas. E administrar pessoas é de uma responsabilidade enorme. Então nós estamos falando de presbíteros e bispos, tá? São as palavras usadas para aquelas pessoas que lideram o patrimônio do Senhor, de Deus. Não dá para eu fazer o que eu quero ali, entende? Eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para transmitir a sua vontade na maior plenitude possível, para que a gente possa cumprir a sua vontade. Então, vamos voltando, vamos ver alguns textos, né? Presbíteros e bispos são a mesma pessoa. Então qual é a diferença? Por que a escritura fala? Ela fala da sua função. A função do presbítero é ser bispo, é supervisionar a igreja. Supervisionar o que é? É alguém que tem uma visão de cima. Ele olha de cima e ele tem uma compreensão melhor, por ser mais velho, por ser um ancião, por ser um sênior. Então ele tem uma visão melhor, né, da igreja, das coisas que precisam acontecer na igreja, entende? Então, são a mesma pessoa. Qual é o cargo? O cargo é o presbítero. Qual é o cargo? Presbítero. Qual é a função que o presbítero exerce? Supervisionar. Tá? Então, quando fala, esse é o bispo da igreja, ele é o supervisor da igreja. Tá tudo certo. Você pode falar assim. Mas o cargo dele, qual é o presbítero? Tá certo? Eu vou te mostrar alguns textos que vão falar exatamente do presbítero e do bispo como se fossem a mesma pessoa. E quando ele está falando com um, ora ele usa um termo, ora ele usa o outro. Então Paulo, por exemplo, ele escreve a Tito e ele fala o seguinte: eu pus você aí em Creta para você organizar as coisas restantes. Então, para que constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Isso está lá em Tito 1,5. Abre a Bíblia aí e dá uma conferida. Tito 1,5 diz assim: eu coloquei você aí para que você constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Tito 1,5. E quando ele começa a falar dos requisitos desses presbíteros, ele fala assim, isso está lá no 1,7, portanto 2 versículos depois, né? Ele está seguindo a sequência. E ele vai falar dos requisitos necessários. Ele chama os presbíteros de bispo. E ele fala assim, conforme te prescrevi, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Mas ele está falando de presbítero, né? Ele está falando da mesma pessoa. Mas João só tem esse texto aí? Não, tem mais, né? Paulo, lá em Atos, e agora é Lucas quem está escrevendo. Aqui foi Paulo escrevendo para Tito, e aqui agora é Lucas escrevendo, e Paulo é quem está promovendo a ação. Lá em Atos 20, 17, abre o texto aí. Está dizendo assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E se você seguir a sequência do texto, eu não vou seguir, senão toma muito tempo, mas você dá uma olhadinha na sequência, isso foi no versículo 17, isso que eu li, de Mileto, o Paulo mandou a Éfeso, alguém, chamar os presbíteros da igreja, venham os presbíteros da igreja. E depois ele começa a conversar com os presbíteros da igreja. Lá no versículo 28, que é o outro versículo que eu vou ler, do Atos 20, 28, ele está dizendo para os presbíteros o que eles devem fazer, né? E ele se refere aos presbíteros como bispos, aqueles presbíteros que ele chamou de Mileto, né? Que ele chamou para Mileto de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, que ele chamou para virem em Mileto para ele dar orientações. E ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, de quem a igreja é propriedade do Senhor Jesus. Nós, líderes, somos os administradores da sua propriedade. Devemos fazer tudo segundo a sua soberana e perfeita vontade. Amém? Olha que responsabilidade difícil, né? Mas é só Paulo que fala isso no Tito, agora em Atos? Não. Outro apóstolo. Isso é doutrina apostólica para a igreja, tá, gente? Olha só, Pedro lá, 1 Pedro, capítulo 5, tá? 1 e 2, versículos 1 e 2, diz assim, né? Ele fala a mesma coisa e ele é apóstolo, tá? Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha pessoal, né? Dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. 2 pontos. Eu rogo aos presbíteros, 2 pontos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. A vontade é de Deus e eu vou fazer isso de forma espontânea. Nem por sorte da ganância, está falando de interesses financeiros, mas de boa vontade. Não faço porque sou pago para isso, faço porque eu quero fazer. Se tornou a vontade do Senhor, se tornou a minha vontade de fazer o bem, a vontade boa a pessoas. Pedro era um apóstolo de Cristo e ele reconhece como um presbítero. Olha só, é porque a autoridade apostólica, eu vou só citar os apóstolos, né? Eu entendo, pelo que a gente lê nas escrituras, que os apóstolos são todos daquela época. Eles tinham que fundamentar a igreja com doutrinas como essas, por exemplo, né? Então eles foram chamados por Jesus e foram nomeados apóstolos por Cristo, pessoalmente. É por isso que o Paulo não conheceu Jesus no período do ministério de Jesus. Jesus já havia ressuscitado, já tinha sido glorificado, morto, ressuscitado e glorificado. Ele aparece em uma visão. Por isso que Paulo se chama apóstolo fora de tempo. Mas morre aí, gente, porque uma das coisas é que ele tinha que estar convivendo com Jesus naquela época, né? E então não se tem apóstolo hoje, cargo não existe de apóstolo. O cargo é padrão, muito claro na escritura, presbítero. A função, pastorear, a função, supervisionar a igreja de Deus, tá bom? Ficou claro isso aí? Tá bom? Então, presbítero. Aí, nós temos que entender que essa função, ela não é isolada, né? É muita responsabilidade para um cara só conduzir. Pensa bem, né? É óbvio que não poderia ser assim, mas nós trazemos assim desde a reforma, né? Copiando aí um padrão da igreja católica, que já não era razoavelmente adequado, né? Bom, embora seja o mais comum hoje nas igrejas, liderança singular, tá? Não é o modelo. Esse modelo não é salutar, não é saudável, ok? E nós vamos ver isso na escritura. Ele não é bom, tá? Mas é o mais comumente encontrado. Mas é por isso que existem muitas distorções por aí, que a gente tem visto aí, distorções aí aos montes. Então, a equipe ministerial se justifica porque impede a atrofia da igreja em função dos personalismos. Quem é que fala isso? Pastor Ed Renekiewicz. Ele tem um livro que ele coloca esse texto aqui que eu estou lendo.
A equipe ministerial se justifica porque impede a atrofia da igreja em função de personalismos, né? E é isso mesmo. A mentalidade das igrejas, elas são da tradição reformada. O Ed Renekiewicz era pastor da Igreja Batista da Água Branca, é uma igreja batista que tradicionalmente tem a visão de um ministério singular. Mas ele não funciona assim. Ele tem um presbitério eleito pela igreja lá. Mais de um pastor, vamos dizer assim, aquele que sobrevive do ministério, ele é sustentado para pastorear, né? Mas ele também tem outros pastores, né, nesse presbitério que não sobrevivem do ministério pastoral, tá bom? Então é isso aí. A função pastoral, ela tem que ser distribuída por um grupo de pessoas, né? A própria Igreja Batista, ela não funciona assim. Normalmente é um líder singular, né? Até aqui deu certo, mas a gente precisa dar uma olhada na escritura, não está indicando para ser assim, tá? E mesmo em igrejas que funcionam desde aí você vai falar, a presbiteriana que está certo. Não. Tá? Mesmo igrejas que funcionam com presbitério, muitas vezes elas funcionam de uma forma errada. Tá? Não há divisão da responsabilidade pastoral. Todo o pastoreio da igreja é do presbitério, não é do pastor. Então isso é importante, a divisão da responsabilidade pastoral. Tá? As presbiterianas não fazem assim. Elas dividem, inclusive traz o conselho pastoral de fora que comanda a igreja local. E nós estamos falando de igreja local. Então, a melhor estrutura da igreja é ser congregacional. Ou seja, as decisões são tomadas na congregação, no local. Tá? E a liderança é plural, de presbitério. Essa é a melhor estrutura de acordo com as escrituras. O Gruden é um teólogo muito conhecido no nosso tempo, influente, tá? É atual, contemporâneo nosso, e ele fala sobre isso, que no Novo Testamento havia uma forma clara de governo, tá? A pluralidade de presbíteros na igreja local, e isso lidera a igreja, um grupo de pessoas que lidera essa igreja na direção da tarefa, da missão dada por Jesus, tá? Começa pelo óbvio. Outro pastor batista dos Estados Unidos, né? Jeremy Rennie, que fala assim no seu livro, né? Da liderança pastoral através dos presbíteros, ele fala assim: comece pelo óbvio. Contar com vários presbíteros distribui a carga pastoral. O Jetro já ensinou Moisés assim, nós já falamos, né? Já falou, isso foi pesado demais para ti. E o povo que está contigo vai perecer, você vai falecer e o povo também, tá? Ele fala isso por Moisés, né? Olha só que interessante. Um homem vivido, experiente, o sogro de Moisés, né? Bom, o Gruden fala assim: embora se argumente que havia diferentes formas de governo eclesiástico no Novo Testamento, esse é um argumento que usam aí, né? Mas quando você faz uma leitura panorâmica dos textos pertinentes, né, à liderança, você vai ver que o oposto é verdadeiro. Há um padrão coerente de vários presbíteros como principal grupo de liderança na igreja local no Novo Testamento. Tá? E esses vários presbíteros é que governam, é que dirigem, é que dão direção para a igreja local. Tá certo? Então isso é uma coisa muito clara no Novo Testamento. Esse Gruden, que é um teólogo do nosso tempo, está afirmando isso, né? Ok? E o Rini diz também o seguinte: quando no Novo Testamento descreve os presbíteros efetivos atuando na igreja, ele os menciona sempre no plural. Olha só, sempre no plural. Você nunca vê o presbítero Joãozinho, o presbítero fulano. Ele fala os presbíteros da igreja. Assim, a pluralidade de presbítero, ela surge no Novo Testamento como modelo para a condução da igreja.
do rebanho de Cristo. É um grupo de pessoas que se levanta da igreja para esse procedimento, tá? E ele segue afirmando que esse padrão é repetido em cada igreja local, não importa que tamanho ela tivesse. Ah, são 10 pessoas, não importa. Será uma liderança plural, nunca singular. Tá certo? A pluralidade, o Rini, o mesmo pastor batista lá dos Estados Unidos, de presbíteros, a pluralidade de presbíteros é muito significativa para o pastorado sustentável, da estabilidade no grupo, tá? Para o pastor Ed Renekiewicz, as igrejas neotestamentárias possuíam uma liderança plural e isto é, funcionavam e eram presididas por um conselho de anciãos, aqui de sêniores, de pessoas mais amadurecidas, né? E nós vamos ver isso em vários textos. Um conselho de anciãos presidindo tem a melhor definição do que é uma liderança plural. A melhor definição. Pois trata-se de um grupo de pessoas, né, que tem uma autoridade igualitária. Um não é maior do que o outro. Não importa se um sobrevive sustentado pela igreja e o outro não. A autoridade de ambos são iguais. Tá certo? É isso que a nossa definição aqui do Novo Testamento nos indica. Assim, o funcionamento de um órgão colegiado ou uma turma de magistrados, conforme eu falei no tribunal, tá, é muito mais favorável para o grupo, inibe abusos, inibe desvios, falsas doutrinas, porque essas doutrinas elas vêm desse grupo de presbíteros. Entende? Então, em Atos 15 ocorre um debate. Paulo e Barnabé começam a pregar para os gentios e alguns dos judeus que se convertiam queriam dizer que eles deveriam se subordinar a toda a lei judaica, aqueles novos convertidos. Isso aqui foi um negócio, o primeiro conflito sério. Paulo e Barnabé contra o resto. A briga pendeu para o lado do Paulo, porque o Paulo é fera, né? O cara não é fraco. E aí a briga pendeu para o lado dele, porque ele dizia que nós não temos que impor a circuncisão e nem a lei do Antigo Testamento, né? E eles levaram o tema para Jerusalém. Atos 15 é muito legal você observar, enxergar essa ótica. E ele fala assim, né? Como um colegiado eles funcionam. Os apóstolos, no caso lá eram os apóstolos e presbíteros, né? Então um conselho de anciãos toma uma decisão, né? O Charles Riley é outro teólogo do nosso tempo, mas já falecido. Ele é o comentarista, ele é um teólogo, né, americano, mas ele é o comentarista da Bíblia Anotada. Quando está nesse texto, ele fala a seguinte frase: se tivesse prevalecido a divisão quanto a estes assuntos, a questão do judeu e cristianismo, tomasse a mesma linha, o cristianismo tomasse a mesma linha do judaísmo, tá? Ele fala assim: se tivesse prevalecido a divisão quanto a esses assuntos, a unidade da igreja teria sido destroçada desde o início. E Paulo, graças a Deus, Paulo, porque em Gálatas ele pressiona, ele resiste à palavra usada. Ele entra em conflito com Pedro. Diz que ele resistiu-lhe face a face, porque ele estava seguindo os judaizantes. Como é que tu, sendo judeu, não vive como um judeu, como segundo a lei, e queres obrigar o gentio a viver como um judeu? Resistiu ele face a face, né? E isso foi fundamental. Paulo foi fundamental, porque o cristianismo precisava chegar para nós. Eu precisava receber Jesus e você também. E nós pudemos fazer isso, porque o Espírito Santo inspirou homens, tá? Então, no Novo Testamento, o colegiado de presbíteros na igreja local é o padrão claro das escrituras neotestamentárias. E agora eu vou ler aqui alguns textos, tá? Não há qualquer dúvida quanto a isso, ok? Podemos ficar tranquilos, a gente vai ler isso na escritura, busca isso na escritura para você mesmo chegar a essa conclusão, tá? Não há qualquer dúvida, portanto, que a proposta do Novo Testamento é que as igrejas funcionem
a base do ministério de todos os seus membros, mobilizado por um grupo de cristãos maduros, liderados por um grupo de cristãos maduros. Eu vou ler vários textos aqui, vou citar referência, depois você pode anotar e conferir lá, um por um, tá? Eu estou usando aqui a versão revista atualizada, tá? Das Escrituras. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja, cada uma delas, a eleição de presbíteros. Cada uma, presbíteros. Em cada igreja, não importa o tamanho, a liderança é plural. Tá? Atos 15, 4. Foram bem recebidos pela igreja, apóstolos e presbíteros. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Irmãos, tanto os apóstolos, Atos 15, 23, como os presbíteros tiveram comum acordo, tanto um como o outro. Atos 16, 4. Decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Está se referindo a uma cidade. Naquela igreja tinha uma igreja em cada cidade. Hoje tem várias, né? Mas esse princípio permanece. Em cada igreja de uma cidade tem que ter o seu corpo de presbíteros, tá? Se não funciona assim, não está de acordo com o Novo Testamento. Simples assim. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Aquele texto de Atos 20, 28, né? Atos 21, 18, diz assim, e todos os presbíteros se reuniram. Em 1 Timóteo 5, 17 a 21, diz assim, os presbíteros que presidem bem, em todo esse texto aí, está falando sobre presbíteros. Em cada cidade, olha só, Tito 1, 5, que a gente está falando, em cada cidade também, nessa época, era em cada igreja, porque tinha uma igreja em cada cidade. Constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Tiago 5,14, entra aqui outro apóstolo de Cristo que fez toda a diferença na igreja de Jerusalém. Tiago 5,14 diz assim, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre o enfermo, sobre ele. Então, gente, segundo o Novo Testamento, a administração eclesiástica é tarefa dos presbíteros. O pastoreio da igreja é tarefa dos presbíteros. Pastor é presbítero, presbítero é pastor. Ok? Segundo a Escritura. E eles é que são os líderes responsáveis, né, em guiar a igreja na direção do cumprimento dos seus propósitos. Porque é para isso que serve líder. Eles guiam. O governo, quando a gente fala, é no sentido da direção. Eles governam a igreja, mas é no sentido da direção, não é no sentido de ficar dando ordem. Tá bom? Então a tarefa de guiar tem sentido amplo, né? Mas a gente mesmo assim não pode chamá-los de guias, porque essa é a função de Jesus, do Senhor. Ele é o nosso guia, né? Então, a tarefa de guiar, em sentido amplo, termina sendo da liderança da igreja, dos presbíteros, colegiadamente, em conjunto, tá? Então, aborda as tarefas de todo tipo da Escritura, que a Escritura nos dá, de cuidado com o rebanho, né, de cunho administrativo e espiritual. Administrativo também é a tarefa dos presbíteros, né? Toda essa organização administrativa que nós precisamos ter, registro CNPJ, registro no cartório, estatuto registrado, toda essa organização cabe aos presbíteros, tá certo? Então, Pedro diz, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. 1 Pedro 5, 1 e 2. Então, agora é importante a gente recordar que a propriedade do rebanho é de Deus, não é minha. A propriedade, o rebanho, é de Deus. Eu não tenho domínio. Os presbíteros são administradores do rebanho. Eles cuidam de pessoas compradas pelo sangue do Senhor. Foram comprados. São dele. Tá certo?
Então, no livro de Atos, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz, ó, atender por vocês mesmos. O presbítero tem que cuidar de si próprio, de sua espiritualidade e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes, está lá em Atos 20, 28. Pastoreardes o rebanho de Deus. Somos administradores da propriedade valiosa de Deus, a igreja. Amém? E a administração, ela deve ser realizada com dever. Qual é o meu dever? Meu dever é fazer isso, isso e isso. Tá? Na administração, o dever e a finalidade, nós precisamos fazer isso para alcançar aquilo. O dever e a finalidade são predominantes na administração. Já no domínio, o que predomina é a vontade. Por isso, nós temos que ver como fazer a vontade do Senhor. Eu tenho que ver eu fazer a vontade do Senhor e tenho que direcionar, influenciar os irmãos a fazerem a vontade do Senhor. O Senhor é o proprietário. Ao Senhor pertence o domínio. A Ele pertence o domínio. E no domínio, aquele que é proprietário, a vontade é que impera. Dos administradores, a vontade, pouco importa a minha vontade, importa a vontade do nosso Senhor, meu e seu. Amém? E ainda, lá, 1 Pedro 4,11 diz assim, em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos sem fim. Amém. A Ele pertence o domínio e não a mim. O Deus Criador e sustentador foi Ele quem criou toda a vida e foi Ele quem resgatou toda a vida. Antes de resgatar, Ele sustentou com a sua graça. A Ele pertence o domínio e a ninguém é permitido usurpar esse domínio, impondo-lhes a sua própria vontade. Foi o seu Filho que nos comprou a todos, líderes e liderados, com o seu sangue precioso. Por isso que o apóstolo Paulo alerta os presbíteros, olha o jeito dele falar, rogo aos presbíteros, ele era um apóstolo, meu irmão, pastoreai o rebanho de Deus. Né? E como é que você vê isso? Onde você vê isso? Lá em Lucas 22, já estou terminando, 24 a 27, diz assim, suscitaram uma grande discussão entre qual deles seria o melhor, entre os discípulos, lá com Jesus. E Jesus falou assim, Jesus lhes disse, ele interrompeu e lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Os reis dominam, e as autoridades do rei e dos que estão abaixo dele, tá? São chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige, seja como o que serve os guias. Entre nós, os presbíteros, aquele que dirige, seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus é o exemplo. Eu estou servindo vocês. Se você quer ser o maior, sirva. Porque nós somos criados para sermos servos. Não só exercemos domínio sobre a natureza, isso foi lá na criação, sobre os animais, sobre eles nós temos domínio. Sobre a natureza, sobre esse mundo, sobre a administração, sobre pessoas, não. Pessoas são a habitação de Deus pelo Espírito Santo.
Não há indicação em lugar algum na Escritura de estrutura hierárquica na igreja, mas de influência através do reto procedimento e do reto ensino. Tá bom? Então administramos a igreja. No domínio, todos, sem exceção, devemos fazer a vontade daquele que é o Senhor. Liderança alguma pode se assenhorar do rebanho de Deus, impondo-lhes a vontade. Tem que ser como eu quero. Quem manda aqui sou eu. Antes, deve o líder fazer a vontade de Deus pela prática do bem e ensinar a outros como é que se faz. Amém? Nós vamos voltar um outro estudo logo mais. Mas esse já serve para a gente pensar um pouco. Abra os textos, dê uma lida com calma. Deus abençoe a todos. Amém.